E o irlandês Conor McGregor continua causando depois da sua derrota para Dustin Poirier na luta principal do UFC 264. Dessa vez em vídeo no Instagram, enquanto agradecia aos fãs pelas felicitações aí de aniversário. Para quem não sabe, o Conor McGregor completou ontem 33 anos de idade. Ele respondeu a pergunta que não quer calar: qual foi o momento em que a sua perna teve aquela fratura? Afinal, até agora a gente não sabe qual foi o golpe derradeiro que causou a fratura na tíbia. E foi aí que o irlandês atacou Dana White, o UFC e os médicos da organização. Ele disse, abre aspas, pergunte ao Dana White, pergunte ao UFC, pergunte aos médicos da organização. Ou seja, ele acusou a organização como um todo de negligência em seu caso. Ele afirmou que já tinha microfraturas ali na perna devido aos seus treinos intensos e ele estava treinando sem proteção. Consultou aos médicos do UFC e eles o colocaram para lutar. Se o Conor estiver falando a verdade, provavelmente ele diz, bom, eu pensei que não dava para lutar, os médicos estão falando que dá, então vamos nessa. E deu no que deu. Uma fratura que vai afastar o irlandês do octógono por no mínimo 1 ano. Eu já havia dito aqui no vídeo de pós-luta que acho que não tem como essa fratura ter ocorrido 100% durante a luta. Ele já entrou bastante lesionado ali. Eu diria que faltava apenas um empurrãozinho para aquilo acontecer. Porque, de fato, assistindo, reassistindo 1000 vezes esse combate, não vi nenhum momento em que o Conor bateu de encontro ao joelho do Poirier que poderia ter causado essa fratura. No momento em que a fratura aconteceu, aquele momento em que ele apoia o pé esquerdo no chão, antes daquilo ele havia dado um chute frontal, defendido prontamente pelo americano, aqui com essa parte do braço, que também não parece ter tido impacto suficiente para causar aquilo. Ao meu ver, aquela lesão já tinha acontecido antes dele ir para o chão e sofrer todo aquele ground and pound. O que eu estou pensando, com a minha teoria, o Conor McGregor não chegou a falar disso, mas eu creio que ele puxou para a guilhotina e correu aquele risco de terminar por baixo, porque ele sentiu alguma coisa na perna e deve ter pensado, se eu continuar aqui em pé, eu vou sofrer uma lesão e vou perder, então eu vou jogar a última cartada, e foi aí que ele tentou a guilhotina, não deu certo, sofreu um ground and pound violentíssimo, ia perder o round por 10-8 quando aconteceu aquela fratura. Assim que ele levantou, aconteceu a fratura, então ele já estava com essa lesão ali no chão. Então o que quer que tenha acontecido para gerar isso foi antes, foi quando a luta estava em pé. Eu não estou dizendo que ele já entrou lá com a perna quebrada, o que eu estou dizendo é, ele entrou lá no mínimo ali com 50% da lesão bem encaminhada e faltava besteirinha para acontecer a ruptura total. Aí muita gente está falando, mas se o Conor já sabia que tinha lesões, por que diabos ele ia entrar chutando 12 vezes só no primeiro round? Bom, galera, para quem não sabe e quem ainda não assistiu, aconselho a assistir o documentário, uma espécie de filme documentário da história do Conor McGregor. Tem bastidores da luta dele contra o Chad Mendes, onde ele rompeu os ligamentos, se eu não me engano, do joelho direito, e mesmo assim ele foi para a luta e ele chutou pra caramba. Ele chutou pra caramba. Então pode ser coisa do cara, ele estava com aquele plano traçado e foi no automático, não deu para mudar a estratégia. Foi preparado para chutar e chutou. O pior é que essa galera prefere acreditar que o Conor tem ossos de papel e se machucou do nada, porque não teve, repito, não teve nenhum golpe bloqueado pelo Poirier que pudesse causar aquela fratura. O Vitor Miranda, que trabalha para o canal oficial do UFC aqui no Brasil, com seu quadro De Olho na Luta, já fez toda uma análise. Aconselho vocês a assistirem a esse vídeo, é um vídeo espetacular, como todos os vídeos dele de análise pós-luta. Vou estar deixando o link aqui na descrição e vocês vão poder ver, não teve nenhum golpe que pudesse causar aquela fratura no Conor. O que aconteceu é que foi minando, aquele chute foi minando o que já existia. Ele não chegou com aquela canela 100% ali, pelo amor de Deus, quem pensa isso tá viajando, é uma utopia total. Mas enfim, o fato é que o irlandês desceu a bomba e fez acusações gravíssimas sobre o UFC, sobre o Dana White, sobre os médicos da organização. Mas o que você acha? Qual a sua opinião? O Conor já tinha mesmo essas lesões aí e ele tá falando a verdade? Teve negligência da organização? Ou ele só tá jogando pra galera para esquecerem que ele estava sim levando uma passada de carro do Dustin Poirier e quer jogar uma desculpa de que ele não perdeu e de que fizeram ele lutar com lesão e essa coisa toda? Bom, na minha opinião, já adianto para vocês, acredito na palavra do Conor. Não é porque eu sou fã dele, mas eu já pensava que ele estava com essas lesões
E com tanta estrutura em volta do lutador, principalmente dele, que é o lutador mais midiático da história desse esporte, não teria como uma lesão dessa passar batido. Então, sim, acredito que tem negligência da organização. Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, deixa o like para dar aquela moralzinha, deixa o dislike também se não gostou do conteúdo. Tamo junto, valeu e até mais.